Bom dia, Shalom. Bonjour, Shalom. Mundo inteiro. Monde entier. Mais uma vez hoje, Encore une fois, lelo. pela graça de Deus, Na grâce à Nzambe, do nosso Senhor, il y a encore la biso. estamos mais uma vez na sua casa. Toza encore une fois de plus nanda kuna. Acredito que está abençoado Nandimi ke oza mopambolami pela esta graça. pona grâce oyo. Hoje, segunda-feira, é dia mais maravilhoso. Lelo eza lende eza mokolo musu. É dia abençoado. Eza mokolo E epambolama. através deste programa, Na nzela ya programme oyo. acredito que Deus vai te abençoar muito. Nandimi ke Nzambe apambolo mingi. Só o profeta Ben, Naza prophète profeta Ben Zico, prophète Ben Nziku. da Igreja A Glória Divina. Ya église a gloria divina. Estamos em Angola, Toza na kata Angola, principalmente em Luanda. principalement na Luanda. A igreja está localizada no município de Cacoaco, Église eza localisée na município ya Kakwako. perto ao hospital municipal. Pembeni ya hôpital municipal ya Se Kakwako. quiser chegar, Soko lingo koma l'église, quem está na vila de Cacoaco, ndeko aza na vila ya Kakwako, aí vai encontrar táxi que vai ao hospital. okokuta wana bataxi ezokende hôpital. Pergunta ao motorista, Tuna chauffeur, deixa-me na igreja A Glória Divina do profeta Gêmeo. tikanga na église ya gloire divine ya prophète. Ao basta chegar no hospital, Soko komi na hôpital, estamos aí muito perto. eza na pembeni. É só dizer, mostra-me a igreja do profeta Gêmeo. Langisa kaka, langisa église ya prophète. Quem está na vila de Viana, Oyo aza na vila ya Viana, apanha a táxi que vai à vila de Cacoaco. zwa taxi ezokende na vila ya Kakwako. Diga ao motorista, ao cobrador, Yebisa chauffeur, deixa-me na entrada do hospital municipal. tikanga na entrée ya hôpital municipal. Quando chegar lá, Ntango okoma na vai entrée, encontrar muitos motoqueiros. okuta bamotokere É só ebele. dizer, leva-me na igreja do profeta Gêmeo. Yebisa bango memanga na église ya prophète Mapasa. Acredito, Nandimi, quando virá, ntango koya, a mão poderosa de Deus loboko na ngo ya Nzambe, vai manifestar na sua vida. ekomonisaka na vi na yo. A Bíblia diz, Bible elobi, no livro de Hebreu, capítulo 13, verso 8, na livre Hébreux chapitre 3 verset 8, que o nosso Senhor Jesus Cristo que notre Seigneur é o Jésus-Christ, mesmo il est le même. ontem, Hier, hoje aujourd'hui, e eternamente. éternellement. Nós acreditamos Biso tondima na yango, maneira que a Bíblia diz. na manière Bible elobi. Quer dizer, Elingo loba, tudo que ele fez antigamente, nyonso alisala ntango eleka, pregou a palavra, ate eloba na Nzambe, curou os doentes, atikisa babeli, multiplicou pães, amultiplie mapa, fez muitas coisas. asala makambo ebele. A Bíblia diz, é o mesmo. E Bible elobi aza lolenge moko. Até hoje, Si lelo está a continuar, azokontinue através dos seus na servos, nzela basali na ye, estamos a pregar, tozoteya, estamos a curar os doentes, tozobikisa babeli, purificar os leprosos. kopurifie balebre. Milagre está a acontecer, Miracle ezosalema, é pela graça eza mpo na do ngolu, nosso Senhor Jesus Cristo. yango na biso Yesu Se Kristo. lembra, Kanisa, as minhas palavras outra vez, maloba na nga autour eleki, disse nalobaki, que a igreja église, é a continuidade do ministério de Cristo. eza continuité ya ministère ya Kristo. Através do seu nome, Na nzela ya kombo na ye, nome poderoso, kombo na nguya, é aí que nós temos oportunidade de pregar, esika biso ozwa opportunité ya koteya, colocar as mãos aos doentes kotia maboko na babeli, e cada pessoa está a receber o desejo do seu coração. e mutu na mutu azozwa posa motema na ye. Liga para nós, Benga biso, nesses números, na banimero oyo, estamos disponíveis toza disponible para te ajudar. mpona kosunga yo. Não importa o caso, Ekipe ka oza nango te, mesmo que o doutor disse que não haverá cura, même si docteur alobaki mpona yo lobiko eza te, não se preocupe, omitungisa te. acredite Ndima kaka. que a graça de Deus Que grâce a Nzambe, pode fazer algo na sua vida. ekoki kosala eloko moko na vi na yo. Vamos seguir a pregação Tolanda liloba na Nzambe, como tema lokola thème, Jesus Cristo Jésus-Christ, é o mesmo il est le même. ontem, Hier, hoje aujourd'hui e eternamente. et éternellement. Depois voltamos. Après tozongi. Shalom. Shalom. Kombo ya Jesus. O nome de Jesus. Tata apesaki yango mwana O pai deu ao filho, mpo mwana porque o filho arécupere bato baeli nyonso baza obunga recuperasse todos os eleitos que estão perdidos mpo babika para ser curado. mpo bato bandima kombo wana Para a pessoa acreditar em aquele nome, bazwa bomoi na seko para ter a vida eterna. mpo batemo epesama Para que o batismo seja mpo tobenga dado. na batemo Para que expulsamos os demônios. mpo tokeri Para bamalade que curamos doentes. mpo toopere basinga na Para que tika operamos sobrenaturais. Aleluya Amém. Aleluya Amém. mais Christ
Mas o Cristo, ntango alingi ozonga na lola quando queria regressar aos céus, alingaki ele queria autorité, a autoridade, suprématie, a supremacia, pouvoir o poder oyo aza nango que ele tem, etikala na église. que ficasse a igreja. Je vous dis, Eu vos digo, même dimension et pouvoir, mesmo a dimensão do poder, même dimension autorité, mesmo a dimensão da autoridade, même dimension surnaturelle, mesmo a dimensão do sobrenatural, alingaki etikala na église. ele queria que ficasse a igreja. C'est pour cela, il y a quelques minutes, Por isso, em alguns minutos, je vous avais dit eu acabei de vos que falar l'église, que a igreja c'est la continuité du ministère de Christ. é a continuidade do ministério do Cristo. Aena mokili, Ele veio no mundo, atei, ele pregou, abenani batemo, ele expulsou os demônios, abikisi babeli, ele curou os doentes, azongi na lola. ele regressou no céu, Il a laissé toute son autorité à ele l'église deixou toda a sua autoridade na igreja, pour que l'église para que a igreja puisse opérer dans la même dimension. operasse na mesma dimensão, Pas Bible lobby, porque a Bíblia diz, il est le même. ele é o mesmo. Ndenge asalaki na Israël, Como operou em Israel, ntango atambola na Pierre, quando andava com Pedro, atiki yango l'église. ele deixou isso à igreja, Po église, porque a igreja, baba nomona ye azaka présent. para ver que ele está sempre presente. Yango wana na montagne na Olivier. Por isso, na Monte de Oliveira, Ntango azongi na lola, quando ele regressou no céu, badisciple baozonga, os discípulos estavam a regressar. olie batikala na mawa, Em vez de ficar com as tristezas, po moto asala miracle ake, porque a pessoa que faz o milagre Bible lobi regressou. bazoyemba, A vezes que estavam a cantar, bazopina, estavam a dançar, baozonga na esengo. estavam a regressar com alegria. Po kombo wana, Porque aquele nome oyo batikali nango, que eles ficaram com ele, lié aza na kati ya kombo ele wana. está dentro daquele nome. Lorsque nous proclamons le nom de Jésus, Quando proclamamos o nome de Jesus, il se manifeste automatiquement. ele se manifesta C'est pour automaticamente. cela Hébreu dit, Por isso o Hebreu está il est dizendo, le même, ele é o mesmo, hier, ontem, aujourd'hui hoje et e éternellement. eternamente. Alléluia. Mais Amém. pour qu'il puisse laisser son autorité à l'église, Mas para deixar sua autoridade na igreja, il a passé sur la croix. ele passou na cruz. Yes. Philippiens chapitre 2, Filipenses capítulo 2, verset 8. versículo 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Soulignez, eloko yo. Sobre essa coisa, Même jusqu'à la mort de la croix. mesmo até a morte na cruz. Allez-y. Verset 9. Ouais. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il faut souligner ça dans vos Bibles. Hein. Devem sublinhar isto nas vossas Bíblias. C'est pour cela que Dieu lui a souverainement élevé, Por isso que Deus lhe exaltou soberanamente. lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Os dois nomes sobre todos os nomes. Je parle du nom de Jésus. Eu estou a dizer do nome de Jesus. Hello. Hoje, Le nom de Jésus comme thème. estamos a falar sobre o nome de Jesus. Pendant l'écriture, 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Betela maloba nzambe maboko. Bons aplausos pela palavra de Deus. Maboko wana obeta na sepeli nango te ezanga epakolami. Bons aplausos. Bible lobi A Bíblia diz, azaki obéissant ele era obediente jusqu'à la mort. até a morte. Avant que nous na komba Jésus na yango expliquer le moko. Antes de eu te levar em nome de Jesus, quero te explicar algo. La Bible dit A Bíblia diz, même la mort de la croix. mesmo a morte da cruz, Yango na lingo souligner yango. ou por isso que eu queria que sublinhassem. Fallait Bible lobaka azaki obéissant jusqu'à la mort. A Bíblia poderia dizer que era obediente até a morte. Bible lobi jusqu'à la mort de la croix. A Bíblia diz até a morte da cruz. Na lingo souligner la mort de la croix. Vamos sublinhar a morte da cruz. To loblango pendant quelques minutes. Vamos falar durante alguns minutos. Parce que c'est par la mort de la croix, Porque é por meio da morte da cruz, par la mort de la croix, mediante a morte da cruz, que Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Totikoyoka liloba na Nzambe, Jesus Cristo Yesu Kristo, é o mesmo il est le même ontem, hier, hoje e eternamente. aujourd'hui et éternellement. Mas acredito Mais nandimi,
que você tem problemas que yo oza na baproblème que estão a perturbar a sua vida. oyo ezotungisa makanisi na yo. E Jesus E yesu vai se manifestar akomimonisa hoje mais lelo lisusu ou amanhã mais ubie lobi lisusu na sua vida. na vi na Temos a graça toza na ngono ya nzambe também da libertação. mpe ya délivrance. Muita gente Bato ebele tem problema. baza na baproblème Já jejuaram, basali deja bagene oraram, basambeli foram nas montanhas, bake na bangomba fizeram orações, basali bapriere não há solução, basolution eza te não há resultado positivo. résultat positif eza Estão te se perguntando bazomituna quais são os males que eles fizeram. mabe nini oyo bango basala Talvez é problema da libertação. ntango mosusu eza problème ya délivrance. Você precisa da libertação? Yo ezosenga olika na délivrance Liga para nós, mpenga biso vem na igreja, yaka na église vamos fazer oração para você. tokosambela mpo na yo. Ninguém liberta a pessoa, mutu te atambolaka é somente o que nós pregamos, o nosso Jesus. eza kaka oyo biso te ya mpona biso yesu Através do nosso ministério, na nzela ya ministère na biso está a libertando muita gente. azokangola bato ebele Acompanhe essa libertação. landa délivrance oyo Este senhor ndeko oyo tinha dores azalaki na bapasi que estava lhe incomodando muito, oyo eza kotungisa mingi fez tratamento. asali As batraitement dores não estavam a acabar. bapasi ebandosila te Veio na igreja, aye na église quando tocamos, ntango totushe o ye espírito que estava dentro dele esprit ezalaki kati na ye manifestou, emanifeste começou a revelar tudo abando revele nyonso e depois libertamos em nome de Jesus. après todélivre ndeko na kongo Acompanhamos tolanda essas libertações. délivrance oyo Au Kapas Awa. Depuis quand? Desde quando? Le deuxième jour. Deuxième jour. Ok. Et banane. Bon. Choc oyo eza choc moko etambolaka nzoto moto. Et tam lanzo to momba. Ah, etambola nzoto. O pai está com dor durante 2 dias. Disse que não está conseguindo dormir. Dor na costela. Fogo! Acompanhe o gesto profético do profeta. Acompanhe. Moto molimo mo santo. Fogo do Espírito Santo. Et côté détruit. Que entra, destrua Force nyonso. toda a força Ya monde ténèbres. do mundo das trevas. Fogo! Longole lo nyonso tse wana. Tira tudo que colocaste. Oteni. Hein? Oteni wana. Santopea. Oteni ni? Santopea etambola nzoto. Santopea. Etambola wapi? Nzoto mobimba. Na tango. Ngai mbela. Yo nani? Mbela tozekiri na pasteur. Boze kirina ba pasteur. Pasteur nani? Hey, koloba kombo te pasteur ya église ni. Pasteur avant d'arabe. Nazos. Avant d'arabe, Nazos. zo César. Petrangol. Pasteur avant d'anazos. Mais est-ce que pasteur a tenu tout tantopea? Hein? Hein? Santopea nekotei na nzela ya mbela. Yo bibo ana pasteur. Bosa combien de pasteurs banan soto na ye? Nazaka nga moko na baleki ya. Yo solo ba yo pasteur. Ngai pasteur. Mais neni yo te mutu santopea. Santopea na totia yango po yaza courage mingi etambolaki na nzoto nekoma lo aluka moye so. Oteaka. Na teya. Hein? Teyaka. Osali mbula boni na ministère. Nako oyo kobeta ba 15 ans ou bien ba 18 ans. O demônio que manifestou no corpo do pai é Lançando pastor. oteaka, pesa mi kwa teya. Oteya ndeni. Mostra como você prega. Teya bandimi ba oyo. Teya. Bon, na ndenge penza vérité ndenge sokai nga bo moyen na bomba sweza te na teyaka lokuta. Oteya nini? Ya lokuta Yesu alokuta. Oteya Yesu ya Lokuta. Ah. Na benga na bango balinga oyoka te bango babanda eka olanda ngai ka. Osala nini? Nazo benga na bandimi on balingi ko kende te ba olanda ngai. Teya no ya lokuta na ndo teya, teya no na oka. Teya. Ya lokuta na ndo teya bada. Tellement tout droit. Alléluia. Bandimi alléluia. Ezana bana basi mususu awa nde tozomona awa vi na bango balingi kolanda kaka makambo kaka ya mibali ya bato.
Alors, soto landi nati système inati ya nzembo luambo ayemba maka. Bande koboya makambo ezali minene. Yema nini? Boya makambo ezali minene. Yo oyema nzembo l'église. Naemba ngoko naemba tendele nzembo zopesa pele son place abandimi. E pesa nini? Son place abandimi. Simba. Bandela na obi nini? Lokola nzembo nini loba na. Boya makambo ezali minene. Wana oyema ngona mateya. Après mateya soki na eloko mobo na tei tam susu ezapo na mundimi mobo soit na yokai soit problème na yo bien ba ro ebisangai. Obwakile jeton. Na bwakile jeton nzembo wana. Soki ba ebso problème a mundimi, yo bwakile mundimi ana jeton. Jeton na nzembo luambo po ekota e bien abongwana. So ba ebsa ko mundimi ana nyonga batafuta kate. Obwakile jeton do bwakile jeton na mateya. Bon. Ezana batu mususu awa na kati église soki azwi mbongo bato ekomi explication ya sisi c'est là. So mundimi azoyi mobali ya batu bwakile jeton ba ebso ke mundimi ana azoyi mobali ya batu bwakile jeton. Bon mondimi ndenga za wana soki yozo sambia na église na nga ozotosa te. Obé moi sino azotosa te nakokabela ope ser en Christ mon église yo komo bimala ye na sima moi sina yo eza normal. Wala oyebsa bandimi. Na yebsa bandimi nanga mibali surtout na lingaka mingi. So moi sina to sate yo pesi ser église. Na pesi ser église ba komo vivre. O bon salibana na bonte na moi sa ngba bonsa. Ya elorote faut abala mundimi wana moi sina. Bandimi o batindi la ko ba saldo pasteur zo saldo. O sala ba on olinga ba mingi. Bon. Soko yo tikela ngai saldo pona yo na minute wana ozwa saldo metango opesa mukongolo na bandi ko yima na lobelo mabe place bandimi mususu to solola bien na bango olobani atala nyama oyo bambongo na ye apamba pambo azo sombela nga saldo ya kansinga na kozanga mbongo saldo donc na kozwa yango kaka na zwi yango tamsu na kabeli mundimi na nga musupire ngai oto sala ngane makambo mabe na butu. Esalama ni msubo salama mama mabe na butu. To baza na basose na nga bazebele nyonso moni bavandi na ti place oyo. Baza wana na église na yo. Na église na nga basose na ngai. So yebsanga tango tsanga batu maboko o sambela pona mondimi makamnya salama pa bandi bapambola maka. Bon ngai pena nde nazali awa soko ye na mwana yo. Oye na bana 4 obie bana misato. Na bana 4 obe misato wana na otala mwana oyo lingaka mingi yo ane na bambola ekindoki na etsoka la bi. Prophète ate yango ate. Prophète ate yango ate. Atei. O demônio que manifestou no corpo do papá disse: se um crente vir na sua igreja, se tiver pelo menos 4 filhos, vai ver no filho que ele mais ama e vai lhe profetizaria. Yebsanga, yosiko ote santopea ponani. Santopea, ye aza courage mingi pe chance mingi. Babeti la ko lisolo ya nzamba ba mapasa monaka kwako. Baona na yebi bango. Oyebi bango. Na yebi bango basango na bango mikolo ka bango na bango nde bazo régner ba bebisel biso ba kimisel biso na bandimi mususu. Bakemsi bino bandimi. Bakimisi biso bandimi mususu ba Holanda bango. Yo lo bandi pona ba mapasa lo bana bango lo bandi. Ngaka bango te ba magicien. Siko basaba magicien solo to ndeni expliquer na église batwa yuko. Bon omoni makambo nzamba ngo ndenge za boye. Ekomaka systématique taka. Bon biso ba musuto osala kinzambe na ndenga kiyaya. OK. Bon bango ba osala na ndenga voix normal ba reverser boulot na biso. Bons aplausos! Aleluia, 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 aleluia. A glória divina. Aplausos! Preta mololo ya Pierre. Bons aplausos! A glória divina. Power! A glória divina. Power! A glória divina. Power! Mais aplausos. Sikoyo, pona ni ba passer ba olinga ba mapasa te. So ba ngonjo so ba osela nzambe moko.
bango basalelaka yes 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 Yes, c'est ça. ni. bon eza yesu ya mauvais Bons aplausos! Bons aplausos, igreja! Mama Milolo! Bons aplausos! Allez, long la Santopéa, non long la. Tira sua santopeia. Bem amado, o demônio acabou de dizer que eles servem Jesus falso. Yes, mas os profetas gêmeos servem Yehoshua Amashiach. Yehoshua Amashiach é Jesus verdadeiro. Oh, so fungulani na likolo. Oteni na likolo. akotaki nde awa Ah? tokotisaki ye awa Santopéa. ya monene O celui qui en wapi? ye wana babor na biso tosalelaka boni bamituna ebelebele boye okoya Abenga yaya. Acompanhe. na panzi Ah? akangami na panzi nazokoka te Na edo na longolilo ye. limisa ngai Na edo na longola ye. ede ngai papa pardon Fire! 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 Mettez-les sur ma boca bien. Bons aplausos! Ma boca bien, ya bien. Shalom. Oh, yo biosa pasteur. pai ki paster ango na bandango wapi pai nai nasalaka te Awa neni, awa. koto Obandoka neni, liboso. Obandoka avant prière. zerana na timbelana O que manifestava no corpo do nosso pai não era ele, era demônio. Agora sim é o nosso pai. Está experimentando a sua cura. Ah? acabou Nini acabou? choque na bandango Bata na Yesu ma boca bien. Dança. Sabela. Lokolo. Au. Aí podemos ter a prova Awa, tokoki kozala ba preuve que Jesus que Yesu, é o mesmo hoje. il est le même aujourd'hui. Está a continuando a fazer também na igreja. Azo continue kosala mosala na l'église. Isso acontece em muitos sítios, Oyo esali place ebele, mas acontece também na Assembleia A Glória Divina. mais esalama mpe na assemblée ya gloire divine. Vem, Yaka, liga para nós, benga biso, escreva para nós, komela biso, vamos responder. tokorepondre yo, Estamos disponíveis para te ajudar. toza disponible pour Talvez você já andou muito, Tanto mosusu otambola déjà já foi nas casas do Quimandeiros. oke meme na bandaka bangani, Cada vez vem um homem, mobala ye, foge sem problema. mobala azokima promesse. Na vossa família, Na famille na yo, ninguém fica com a paz com o marido. mutu te avanda na kime na ndako mbala. Vocês têm problema de ficar no lar. Yo oza na baproblème ya kovanda na kume na libala. Precisa da libertação, minha irmã. Oza na posa ya délivrance ndeko Estás a na. fazer negócio, Ozoteka, cada vez tenta de avançar. tanto mosusu ozomeka koka liboso, Você volta sempre atrás. ozozonga toujours na nsima. Vem, Yaka, estamos aí toza awa, na sua espera. na kozela yo. Deus vai te abençoar. Nzambe akokangola yo. Os problemas Baproblème, que está perturbando a sua vida, ezotungisa vi na yo, você foi no hospital, oke na hôpital, a saúde santé, não há resultado positivo. eza résultat positif te. Se o caso é espiritual, Soki promesse eza spirituelle, nenhum doutor vai conseguir curar. ata docteur moko akobikisa yango. O seu caso, Problème na yo, vem, yaka, liga para nós, benga biso, vai passar na linha de oração, okoleka ligne de prière, vamos te ajudar. tokosunga yo. A graça que nós temos, Grâce oyo biso oza nango, recebemos de favor tozwango ya ofele, pelo nosso Senhor Jesus na Cristo, nkolo na biso Yesu e por Kristu, isso estou a convidá-los. yango nazobengisa biso. Vem na Assembleia Glória Divina, Yaka na gloire divina, em Cacoaco, awa na kakwaku, temos lá números, toza na banimero eza wana, faremos oração para você. tokosambela mpo na yo. Muita gente na vida, Bato ebele na vie, nada está a correr bem, eloko te mas ezotambola malamu. depois da libertação, Après délivrance, estão a receber o que os seus corações desejam. bazozwa posa mitema na bango. Este senhor que passou na libertação Ndeko mobala awuti na tinha dores que não délivrance, estavam acabadas. azalaki na bapasi Depois da bandosina te. libertação, Après délivrance, recebeu a cura. azwi guérison. É isso que Jesus fazia.
libertava muita gente. Está a continuar a fazer isso também na Assembleia Glória Divina. Ninguém te mente, você precisa da libertação. Quando nós recebemos Jesus, recebemos a libertação das almas. As nossas almas recebem a salvação. Mas o corpo, o que está te incomodando, o que está incomodando a sua saúde, a sua vida, o seu destino, quem sabe, vem, vai passar na linha de oração, faremos oração para você, Deus vai te abençoar. Vamos acompanhar mais uma vez o que aconteceu na glória divina através do poder do Santo Espírito. Vamos aí. Você fez o que na vida dele? Abra tua boca. Fala agora. Quem és tu? Tia. Você fez o que na vida dele? Você lhe amarrou. Mostra-me a maneira que você lhe amarrou. Toma! Amarra ele. Quero ver a maneira que você amarrou esse senhor. Bem amado, acompanha na tela. Olha. O espírito impuro está a demonstrar conforme amarrou o irmão no mundo das trevas. Acompanha na tela. Conforme o irmão está amarrado, é conforme o irmão está amarrado no mundo das trevas, segundo o demônio. Acompanha na tela. Ele está amarrado assim. Amarra bem. Estamos aqui para isso. Além das mãos e dos pés, você lhe amarrou mais aonde? Olha, bem amado. Você lhe amarrou assim? Você lhe amarrou assim? Na vida dele, não veja nada, não vai prosperar, não vai no sítio. Você tinha na parte da mãe ou na parte do pai? Do pai. Na parte do pai. Fala bem, o quê? Só que ele também é duro. Quer o quê? Ele é duro, também já teria morrido há muito tempo. Ele bebe muito por quê? Esse vício de bebê sai onde? Esse vício de bebê sai aonde? Eu é que ele meti. Eu é que ele meti. Você meti. Desamarra rápido. Estou a dar ordem. Não estou a pedir. Desamarra. Bem amado, acompanha. Depois do homem de Deus ordenar ao espírito impuro, está a desamarrar. Acompanha na tela. Está a desamarrar a mão. Desvendou os olhos. Quick! Olha, bem amado, está a desamarrar. O espírito impuro disse que de noite tem sufocado o irmão e tem desmaiado. Disse também que pôs o espírito de bebedeira para beber muito. Tira tudo que agora você colocou, além de lhe amarrar. Tira tudo que você colocou na vida dele, rápido. Começa a puxar. Faça aí. Olha, bem amado. O espírito impuro está a tirar o espírito de bebedeira. Tira rápido em nome de Jesus. Neste corpo, fogo em nome de Jesus. Diga ao seu próximo: aqui temos fogo de Deus. Aqui temos fogo de Deus. Você também receba a sua libertação em nome de Jesus. Eu recebo. Fire! Faça aí tudo.
Hoje o teu tempo expirou neste corpo. Amen. Estou a cortar todo o laço do mundo das trevas. Nunca mais você vai conseguir lhe apertar. A sua vida a partir de hoje vai acender fogo. Ele vai prosperar, você vai admirar. Em nome de Jesus. Vá! Mete lá isso, uma boca bem. Bons aplausos para Jesus. Jubila, jubila. Caíste por quê? Não sei. Como? Não sei. Não sabe. Costuma desmaiar. Sim, tem vezes que eu me sinto mal. Pode falar tu? Tem vezes que me sinto mal quando estou a dormir, não consigo acordar, sinto meio sufocado. Ah, é? Certo. Ok. Sabes o que é que você acabou de dizer aqui? Não está se lembrando. Diga obrigado, Jesus, pela libertação. Obrigado, Jesus, pela libertação. A sua vida está libertada. Bons aplausos. Estamos bastante alegres naquilo que Deus está operando no nosso ministério. É pela graça de Deus. E por isso entramos na sua casa através da televisão para você também viver o que Deus está operando. Temos hospedaria. Se quiser vir, mesmo está fora de Angola, em qualquer país, n'importe quel pays, escreva para nós, liga para nós. Temos hospedaria disponível para a sua recepção. Vem, vai ser recebido, vai passar na oração, na linha de oração, vai conversar com o homem de Deus, e o homem de Deus fará oração para você e voltará curado, abençoado. Não hesita. Para quem está em Angola, estamos em Kakwaku, na nova urbanização perto do hospital municipal. Quem chegar na vila de Kakwaku, é só perguntar onde pode apanhar táxi que vai no hospital. É 15 minutos. Basta chegar no hospital, pergunta a qualquer pessoa. Lá fora, mostra-me a igreja do profeta Gêmeo. Profeta Ben Nziko. Quem está na vila de Viana, apanha táxi para a vila de Kakwaku. Diga ao motorista, deixa-me na entrada do hospital municipal. Basta descer, encontrar os motoqueiros, pergunta, estou aí na igreja do profeta Gêmeo. Precisa da libertação, precisa da bênção, precisa da cura. Deus vai te conceder o que precisa. Ou liga para nós para saber mais do nosso programa. Todos os domingos, o nosso culto começa às 9 horas. Nas terças-feiras, o culto começa às 12 horas. E na sexta, às 14 horas. O profeta está sempre disponível. Vem, Deus vai te abençoar. Vai abençoar sua família. Vai abençoar sua vida. Vai abençoar o seu destino. Qualquer problema, não hesite. Não é pessoa que está a operar, é Deus. Problema de alcançar, problema da saúde, viagem, nada prospera, não há avanço naquilo que você faz no seu negócio. Vem na Assembleia A Glória Divina em Kakwaku. Vem ter com o profeta Gêmeo, profeta Ben Nziko, e Deus vai te abençoar bastante. Alegria que você faltou há bastante tempo voltará na sua vida. A paz que ultrapassa a inteligência humana será a sua partida. Vem, estamos na sua espera. Domingo teremos a linha de oração. Não hesite, vem participar. É só chegar cedo, vai participar da linha de oração. Vamos te tocar.
tocar aquele demônio, aquele marido de noite, aquele espírito que comanda a sua vida, vai desaparecer com certeza. Sabe por quê? O poder do Santo Espírito é a solução para todos os casos que tormentam a humanidade. Acompanhe esse elemento. Nayoka sola pota. Wana pota? Wana pota? Esigani? Esali une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11, 12, 13. Esali 15, 16, combien? Tina, combien? 25. Hey. Bons aplausos! Laça. Há 25 anos com essa ferida. Esana nyoka. Há uma serpente. Ayako boka vene wana. Vem de tá veneno aí. Chaque année. Todos os anos. Aboka vene wana. De tá veneno aí. Esi la te. Não vai sarar. Soki. Se okute na mopakula menzambe te. Não se encontrar com o ungido de Deus. Toka usango, toka usango. Vamos secar isso. Toka usango. Sim. Betela nzamba ba mapasa maboka. Os aplausos. Moto. Fogo. Epela. Que acende Nalikolo. na sua perna. Longa logo tsana likone na pota longa. Tira que está na sua perna. Longa ba veneno tsana likone na. Tira seu veneno. Que já vai 25 anos, está a tirar sua ferida, que coloca lá que não possa secar. Lola. Loba nzamba ba mapasa. Deus dos gêmeos. Betele maboka bien. Bom. Omoni. Está ok? Essa spirituel. Espiritual. Aussi sa mongo na bakisi. Vai gastando dinheiro na medicação. Não é porque médico é falso. Ele é médico. Mas o seu caso requer profeta. Se orar por ela, indo ao médico, o medicamento vai dar certo. Porque recebeu tratamento espiritual. Porque fomos da fonte. Você também. Toda árvore Satanás recebeu na sua vida. Estou a arrancar. Não estou a tirar datas. Estou a arrancar da fonte. Tikangana nzambe ya bama. Nzambe nguyano na kata mai na kombo na Yesu. Deus está podendo na água em nome de Jesus. Ekene na source. Vai até a fonte. Nzambe. Deus. Pota we kaukapona libela. Essa ferida seca para sempre. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Vanda. Sentemos. Bêbado observa a sua perna. Na declarou livre. Declaro-te livre. Em nome de Yoshua Mashi. Amen. Na element auto tikolanda. Neste elemento que acabamos de ver. Ndeko na biso oya mwasi. Essa nossa irmã. Pota o sali 25 ans ndeko nanga. Essa ferida durou 25 anos. Problème de sali mbula boni. O teu problema fez quanto tempo? 5 ans. 5 anos. 10 ans. 10 anos. 15 ans. 15 anos. 20 ans. 20 anos. Quand à une église. Quando ela vai à igreja. Esse é na moment ya prophétie. Era no momento da profecia. Na ngolo ya nzambe. Pela graça de Deus. Então Nathalie se wana na oki sola pota no esprit. Quando essa irmã sentiu o cheiro da ferida. Nzoka azana pota oya ningate babaye ba esali 25 ans. Afinal tem uma ferida que não gosta que as pessoas possam saber durante. Então te révéler yango. Quando nós revelamos. To samel pona ye. Oramos para ela. Potawana ikauka. Aquela ferida sarou. Aleka na délivrance. Ela passou na libertação. Nzoka ebande kokauka te na bakisi ya badorte po source na ngwe ezalaki spirituel. Aquilo não vai ficar sarada por causa que tem uma fonte espiritual. Maladi obela. A doença que tem. Source na ngwe eza spirituel. Se a fonte é espiritual. Soko meli kisi. Se tomares comprimido. Kisi koma na esika maladi ezate. O comprimido não vai chegar onde há doença. Yamona ba maladi esa ba 6 mois. Por isso a doença está fazendo 6 meses, 1 ano. Ba 10 ans. 10 anos. Tala ndiko eza 25 ans. Olha dessa irmã era 25. Problème na yo. O teu problema. Esse la te poani. Não está acabar por quê? Yo za na mabete o sal ya makaso o sala nzambe koleka ba. Você não tem um grande mal que fizeste a Deus, mas esprit nini é na cima ba problème na yo. Mas qual é o espírito que está por detrás? Wana posa délivrance. Precisa da libertação. Yaka. Venha. Dimanche oyo. Este domingo. A partir de 9h. A partir das 9h. Kiti na bandi. O nosso culto vai começar. Na linha de prière. Teremos linha de oração. To para registrer ba malade nyonso. Vamos cadastrar todos os doentes. Yaka. Venha. Oleka na linha de prière. Para passar na linha de oração. To sambela
prière pour yo. Vamos orar para você. Yo pe otatola. Também vais testemunhar. Mardi na 12h. Terças 12. Ezaka kilt ya guérison miracle. Temos o culto de cura e milagre. Wa pesika prophète alanda problème ya mutu na mutu. Onde o profeta tem acompanhado o caso de cada um. Ensemble la pona ye. Vai orar para ele. Boyebi. Você sabe. Grâce à parole eza. A graça da palavra. Tu appelles la délivrance. Também temos a libertação. Tu appelles la grâce à prophétie. Também temos a graça da profecia. Beaucoup de témoignages. Muitos testemunhos. Nzambe. Deus. Yamuya nyonso. Todo poderoso. Oya kelayo. Que te criou. Oya kufela na ekulus. Que morreu na cruz para você. Apiki so na maladie nyonso. Que cura em toda doença. Toda força no mundo das trevas. Força dessa mundo da tenebra. Que perturbou a sua vida bastante tempo. Que seja cancelado. Em nome poderoso de Yeshua Mashiach. Que a cura toma lugar. A solução, a prosperidade na sua vida. Em nome de Jesus. Amen. Shalom.